Hoje tem, hein, galera? Hoje começa a rodada número 29 com Corinthians e Atlético Mineiro. Jogo interessante pra gente ver como é que se comporta esse Atlético Mineiro ali que tá perto do Ceará. E Cruzeiro e Fortaleza, nosso rival, que tenta aí alguma coisa contra o Cruzeiro. Uma partida, nossa, muito complicada pra eles, né? O Cruzeiro precisa vencer dentro de casa para tentar se aproximar novamente da briga pelo título. E a gente vai acompanhar tudo o que acontece nessa rodada 29 aqui no BPR, trazer notícias também sobre o Ceará, cara. Vamos falar aí sobre possíveis desfalques, falar sobre o Botafogo, que é o nosso adversário de domingo. Arthur Cabral vem pro jogo, parece que ele é dúvida, hein? Vamos tentar entender essa história de Arthur Cabral. Outros jogadores, né, que atuaram por aqui podem atuar, como David Ricardo, o próprio Arthur, que foi da nossa base. Então, vamos trazer um giro de notícias aqui nesse vídeo. Deixa o like, compartilha, manda pra geral quem puder. Seja membro BPR, o membro tem a mensagem de destaque aqui e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. E também outro recado pra vocês, cara. A Smart Electron é parceira do Sócio Vozão. Há tanto tempo aqui com a gente, né? A gente que tem o prazer de anunciar a Smart Electron para vocês e agora há um tempo também eles já estão com parceria. Você que é sócio Vozão, você tem desconto na linha de produtos gamer da Smart Electro. 10% de desconto para você que é sócio Vozão. Acesse aí smartelectron.com.br ou vai em uma das 11 lojas que tem por aqui, em vários shoppings aqui na capital cearense e também em Caucaia e Maracanaú. Aproveita esta promoção para você que é sócio Vozão e dá uma olhada aí nas ofertas que a Smart Electron tem para você. Beleza, galera? Vamos pro vídeo, meu filho. Simbora. Simbora, galera. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a rodada número 29, né? Que começa hoje, já falei, Corinthians e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fortaleza. E a gente fica de olho no Atlético Mineiro porque se ele vence na partida de hoje, ele passa o Ceará, né? Chega a 36 pontos e é mais um time que pode se afastar da zona de rebaixamento. O Atlético pega o Corinthians, que está também atrás do Ceará, ou seja, qualquer um deles vencendo hoje, ultrapassa o Vozão na tabela. O empate eu acho que é o ideal, né? Deixa os dois com 34 e nenhum dos dois passam e ninguém dispara e ninguém se afasta tanto assim do Z4. Vamos deixar essa briga entre Corinthians e Atlético Mineiro um pouco mais ali focada para lutar contra o rebaixamento, tá, galera? São duas equipes que vêm oscilando bastante, né? E o Corinthians já vem de 3 derrotas nos últimos 5 jogos, precisa tomar cuidado. Tomara que não tomem, tomara que eles continuem aí numa fase ruim. Lembrando que o Ceará ainda vai enfrentar o Corinthians, né? Nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, tá, galera? E tem também o jogo Cruzeiro e Fortaleza, né? O Cruzeiro precisa vencer para encostar novamente nos 2 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e o Fortaleza precisa vencer para chegar a 27 pontos e ter algum tipo de sobrevida, porque vai a passos largos para a Série B nesse momento, uma crise tremenda que passa a equipe do Fortaleza, o nosso rival, e a gente, como rival, fica aí sempre na expectativa que eles percam novamente, né? Mas vamos aguardar, cara. Futebol não dá para você cravar nada, né? A rodada continua amanhã com Flamengo e Palmeiras. Grande jogo, hein? Para acompanhar. 16 horas. Ceará e Botafogo, Mirassol, São Paulo, Internacional e Sport, Bahia e Grêmio. E termina com Juventude e Bragantino, Vasco e Fluminense e Santos e Vitória. Esses 3 últimos jogos na segunda-feira, cara. E o Ceará? O Ceará precisa da sua torcida. O Vina convoca a galera, hein? Fala, Nação Alvinegra, tudo bem? Aqui para convidar vocês para o jogo de domingo. A gente precisa do apoio de vocês para a gente lotar a arena e em sintonia fazer um grande jogo em busca dos 3 pontos. Tamo junto, é nóis. Valeu! Um dos destaques aí, né? O Vina falando com a galera, cara, e realmente é muito importante para o Ceará essa vitória. O Ceará precisa mais do que nunca vencer essa partida para ficar realmente confortável, né? Hoje a diferença é de 7 pontos com a vitória do Vitória, né? Da equipe baiana que venceu o Clássico. Então é muito importante o Ceará vencer. Agora nos preocupa aí alguns possíveis desfalques. Vamos ver o que é que o Danilo Queiroz falou aí sobre Marcos Vitor e Dieguinho. Semana o Dieguinho chegou aí para o campo fazer alguns trabalhos, mas foi separado. O clube fez questão de colocar alguns vídeos, mas ele não treinou com o restante do grupo. Até o trabalho que ele fez com bola, que saiu em vídeo, e foi real, não era um trabalho antigo, mas era um trabalho separado do restante do grupo, não era um trabalho com o grupo. E por conta do que o boletim médico informou, que era um edema
na panturrilha, o Dieguinho ficou fora da partida contra o Sport. O edema, eles chamam alguns médicos, né, quando eles querem dizer exatamente o que é, para que você entenda, é uma espécie de botãozinho. Existe um músculo, então o músculo é puxado, ele contrai, ele se retrai e ele se contrai, volta, se junta e fica esse botãozinho. Se o jogador com edema atuar, ele vai se retrair novamente, né, e vai rasgar, e aí vem a ruptura muscular, que é a lesão de grau 2. Por isso o atleta não joga quando ele está com edema muscular. Esse era o caso do Dieguinho, e como o edema não parou até a viagem ao Recife, então o departamento médico achou melhor que o atleta não viajasse. É óbvio, ele, se entrasse em campo, ia jogar alguns minutos, ia virar uma contratura, uma lesão mais grave, ia passar mais tempo fora, por isso o atleta ficou por aqui. No caso da pancada no calcanhar, que foi do Marcos Vitor, se esperou que, sendo uma pancada, logo ele voltasse ao normal, mas inflamou. E aí, ao virar uma inflamação, a situação se o jogador joga com uma inflamação, a inflamação fica maior. A informação que eu obtive é que haverá uma tentativa amanhã. O último treinamento será pela manhã. Eles já fizeram alguns trabalhos físicos que não leva a questão clínica, não prejudica a questão clínica, e se eles tiverem condição, amanhã eles trabalham e aí vai ficar com Condé, escalá-los como titular ou apenas como uma opção, mas por enquanto os dois atletas, Marcos e Dieguinho, seguem entregues ao departamento médico. Tá aí, cara, infelizmente, né, eu até esperava que eles fossem pro jogo, mas existe aí uma tendência que Marcos Vitor e Dieguinho, né, fiquem de fora dessa partida. Lamento, porque são dois jogadores muito importantes, né, que vivem grandes momentos aí com a camisa do Ceará, e tudo bem que acho que o Marlon foi até bem na última partida, mas o nosso meio campo sentiu falta do Dieguinho, hein, galera? Então, vamos aguardar, vamos torcer que eles consigam ainda reunir condições para a partida de domingo contra o Botafogo. E o Arthur Cabral, ex-Ceará, vai pro jogo? Cara, aparentemente não, tá? Ele faz exames aí, né? Fez exames após o jogo de domingo, aliás, contra o Flamengo, desculpa, no meio da semana, e tem uma possível lesão na mão, tá? Então o Arthur Cabral pode ser uma ausência aí por lesão na mão esquerda, galera. Bom, eu acho até bom, né, cara? A gente não queria ver o Arthur Cabral aqui fazendo gol do Ceará, né? Então eu particularmente não tô torcendo pela lesão dele não, né? Mas descansa aí, Arthur. Se recupere para fazer gol em outras equipes na Série A. Contra o Vozão, eu espero que ele realmente não venha. E tá aí um provável Botafogo. O Botafogo pode ter mais desfalques, né? Tem pelo menos 2 jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo, que é o zagueiro Barbosa e o volante Marlon Freitas. Ou seja, David Ricardo parece que vem pro jogo, hein? Vai ter aí um reencontro de David Ricardo com o Ceará. Provável Botafogo com Léo Link, Vitinho Massal ou Gabriel Silva e David Ricardo na zaga, com Cuiabano na lateral, Newton e Alan no meio, Santi Rodrigues, Savarino e Arthur mesmo, né, aquele que era da nossa base e tal, identificado com o Ceará, mas pode ser que seja o Jefinho no lugar do Arthur. No ataque, Cris Ramos. Esse é o provável time titular da equipe do Botafogo. Lembrando que domingo estaremos lá na Arena Castelão, hein, galera? Estaremos por lá para acompanhar todos os detalhes dessa partida. Daqui para lá, se tiver qualquer novidade aí, a gente também traz em vídeo ou em live por aqui. Então, se você gosta do nosso trabalho, deixa o like, se inscreve, ativa aí o sininho de notificação, que é muito importante para a gente estar todo dia aqui falando de Ceará Esporte Clube para vocês. Fechou? É isso, valeu. Bora, Vozão.